Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Pedro, mais um episódio do Conta Mais Podcast. Como vocês estão? Tranquilão? Tô com meu amigo aqui, meu amigo e meu co-host Léo. E aí, Léo, de boa? Fala Pedro, beleza? Mais um episódio vindo por aí, com várias histórias como sempre top. Vamos que vamos, fica aí galera que vai ter muita história boa aí, que vocês vão ouvir aí esse mais um episódio do Conta Mais Podcast. É isso aí. E nosso convidado de hoje é o Vitor. Tranquilo, Vitor, beleza? Tudo ótimo, pessoal. Ansioso para falar com vocês, hein? Sou top, Vitor. A gente tá ansioso para saber a sua história, né? Para compartilhar a sua história. Mas galera, se você quer saber a história do Vitor, ele já mora aqui desde 2017 na Irlanda, na Europa. Se quer saber da história dele, dicas tops, fica aí depois da vinheta. É isso aí. Não se esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Facebook e no Spotify como Conta Mais Podcast. A gente tá sempre postando os nossos áudios dos nossos podcasts lá. Então, se você estiver no seu home office, voltando do serviço, ou até mesmo no serviço, põe a gente aí no Spotify que você vai conseguir escutar todas as nossas histórias. E também no Instagram a gente tá como Conta Mais Podcast Underline, tanto no Instagram e no Facebook, sempre a gente tá postando as novidades que a gente dos convidados lá. E aqui no YouTube aquele papo padrão, né? Não esquece de seguir a gente, de compartilhar, deixar o like e deixar o comentário se você sentiu por algum jeito por essa história. É isso aí, vamos que vamos. Vitor, mais uma vez aí, obrigado, né, por você aceitar esse convite de participar desse episódio do Conta Mais Podcast. A gente sempre começa com a primeira pergunta aqui do episódio, né, do podcast. A gente quer saber um pouco quem é o Vitor, né? Quem é o Vitor aí, toda a sua história. Então, conta mais pra gente, pra galera, quem é o Vitor, resumidamente, desde o Brasil. Conta mais pra gente aí, Vitor. Beleza. Galera, a primeira coisa aqui, muito feliz por estar aqui. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Se a gente voltar bem lá no começo, quem que é o Vitor, eu vou tentar associar o Vitor com a carreira de TI, tá? Pra gente tentar ver a projeção Vitor começo e até agora. Certo. Se a gente pensar em TI, eu comecei quando eu tinha entre 14 e 15 anos de idade, mais ou menos. Foi bem lá atrás. Lojinha de informática, montagem e manutenção de computadores. E desde lá eu já vi que TI era um pouquinho que era o que eu queria para minha vida profissional, né? E desde então, trabalhando. E onde eu tive o primeiro contato que a gente começa a falar que é o verdadeiro TI, né? A gente saiu um pouco do montagem e manutenção do computador, micreiro, né? Em informática, para ter um pouco de contato mais com servidor, com mais rede, com cabeamento, com networking, com redes e assim por diante. E aí, desde então, eu comecei, desde que eu tive meu primeiro contato com aquele Windows Serverzinho, Domain Controller, eu falei assim, tem algumas coisas que são legais por aqui, né? Uma delas que apareceu é certificações, né? Que é o que mais está em hype hoje, mas vem desde o passado com aquilo. E acho que logo depois, quando eu tinha uns 19 anos, foi que eu tirei minha primeira certificação. Tirei lá, MCP, Windows Server 2003. Tirei a primeira certificação. Super feliz. E aquilo para mim foi o determinante, o primeiro marco, se a gente falar em termos da minha vida profissional, porque foi a partir do momento daquela certificação que eu dei o próximo passo. É o que definiu o Vitor como aquele período anterior para um Vitor que vai ter carreira em TI, por assim dizer. Então, se a gente começar e ver o Vitor daquele do passado, pós-certificação, foi o que determinou para ele dar todos os passos necessários para estar aqui hoje. Lógico que nesse meio do caminho a gente não pode deixar de esquecer, lógico, questões da faculdade, a questão de estudar o inglês nesse meio tempo, porque tudo que a gente gira em torno de TI, de alguma forma, tem inglês, né? A gente tem, de alguma forma, você usa o inglês e assim por diante. Então, o que a gente, se a gente definir duas palavras assim de micreiro a especialista, né? Que é a posição que eu tenho hoje. Então, acho que resumidamente essa é a visão, tá? Continuando em relação aos passos que eu dei depois daquilo, foi, cara, a carreira como qualquer profissional de TI vai tendo pela vida, né? Você sai do júnior para o pleno, do pleno para o sênior e assim por diante. E eu fui da mesma maneira avançando, mas sempre transitando e acompanhando o que eu tinha vamos falar assim, de tendência dentro do mundo de TI. Então, em 2003, quando trabalhei com Domain Controller, era o hype, todo mundo tem um Domain Controller na sua empresa. Depois eu comecei a enxergar uma nova oportunidade que era Exchange Server, né? Todo mundo queria um mail server na própria empresa. Aí eu fui lá e me certifiquei em mail server também, comecei a trabalhar com mail server. Aí depois eu vi uma outra oportunidade que foi a
SharePoint. Todo mundo estava implementando sua intranet. E aí eu migrei mais uma vez para SharePoint, infraestrutura SharePoint. E aí, cada casinha e cada avanço desse, avançava-se na carreira também e abriu uma caixinha nova, né? Então, no momento de SharePoint, abriu tudo que era relativo ao SharePoint, abriu SQL junto, né? Banco de dados. Aí, beleza, vamos aprender banco de dados. Vamos lá. Então, foi cada pulinho desse, foi um pulinho, um avanço que deu-se de Junior, Pleno e Senior, e com relação a estar sempre, como se diz, sempre estar atualizado com a tecnologia mais atual. E sempre no meu mundo, infelizmente, foi mal o pessoal que curte Linux, mas meu mundo sempre foi Microsoft desde então, e Windows, né? Mais precisamente, mas sempre foi orbitando esse mundo aí. Sim. Nossa, show de bola, show de bola. Então começou cedo, né? Dos 14 anos, 15 anos de idade. Eu comecei cedo também, por faixa dessa idade também. E na época eu fiz microcamp. Vocês lembram disso, galera? Microcamp. Fiz microcamp, né? Que era a escola de técnico de informática mesmo, arrumar computador. Vocês lembram disso? Eu acho que fiz 3 anos de técnico de informática também, mas é bacana mesmo, é muito interessante. E você conta mais pra gente, Vitor, de onde você é do Brasil, tá? De onde você é do Brasil, e fala como foi o seu processo quando você entrou nessa carreira profissional de TI, sua primeira empresa, o que você fazia lá um pouco. Fala como que foi, conta mais pra gente. Bom, eu sou nascido no Paraná, em Foz do Iguaçu, mas eu morei minha vida toda no estado de São Paulo, né? Mais precisamente numa cidade do interior do estado de São Paulo chamada Sorocaba. E lá que começou minha carreira de TI também. Que nem eu disse, quando eu era micreiro, comecei trabalhando somente lá. E a empresa realmente que eu fiz aquele marco, né? Que eu saí do micreiro para fazer algo mais concreto, né? Por assim dizer, em TI. Foi numa empresa de Campinas, que tinha um contrato numa empresa de Sorocaba, e eles estavam buscando alguém para atuar no suporte técnico de servidores, assim por diante lá. E aí eu me candidatei com a vaga, né? Já tinha certificação, como eu falei, então foi um marco muito importante, que a gente está procurando alguém para o suporte, e certificação era um requisito chave. E isso que abriu bastante meus olhos, a empresa gostou nesse sentido. Olha, tem experiência com suporte e manutenção, e ele já tem a certificação ali de Windows Server, por que não contratá-lo, né? E aí foi minha primeira empresa realmente que eu tive contato com o mundo do TI, né? Grandes corporações, contratos, suporte, servidores, farm de servidores, múltiplas redes e assim por diante. Então, minha história veio em Sorocaba sempre trabalhando em Sorocaba, foi contratado por uma empresa de Campinas, trabalhando em diversos clientes dessa empresa de Campinas, e aí então que eu dei aquele passo que é o mais duro na vida do trabalhador de TI, principalmente para o trabalhador de TI do interior de São Paulo, e São Paulo é a vida do fretado, né? Que é ter a empresa trabalhando em São Paulo e ter que vir e voltar todo dia do interior, né? Que aí foi a primeira, vamos dizer, batalha naquela vida de TI, acordar super cedo, pegar um ônibus, 1h30, trânsito de São Paulo, trabalho o dia inteiro, volta, chega quase à noite em Sorocaba e repete. E repete. Nossa, faculdade no meio do caminho. E no caso, você falou da faculdade, então você fez faculdade antes de você entrar na primeira empresa ou já estava trabalhando? Eu já estava trabalhando. Aí sim eu entrei na faculdade. Qual faculdade? Exatamente. Que curso? Eu fiz gestão de redes de computadores. É um bacharel, né? Que eles chamam tecnólogo, né? Sim, 2 anos e meio. 2 anos e meio, 2 anos e meio. E, assim, na época, para mim, e até hoje é uma visão que eu tenho muito, é que TI é uma coisa que avança tão rápido que, às vezes, a faculdade ela tá muito atrás daquilo que você está aprendendo na faculdade. Na época que eu já estava lá, eu já sentia isso. Cara, a tecnologia que eu estou tendo em contato dentro dos clientes que eu trabalho na minha empresa tá muito à frente do que eu estou aprendendo aqui no curso. Então, é só para você pegar o fundamento e, no final das contas, pagar por dizer assim, um diploma, né? E, infelizmente, o progresso dentro do TI é muito mais rápido do que o progresso dentro da instituição de ensino. Então, foi trabalhar, estudar e ir voltar de São Paulo, que foi a minha primeira parte da minha carreira aí. Bacana. E como surgiu essa ideia? Então você também comentou que você já tinha feito inglês durante essa época. Você fez o inglês por quanto tempo no Brasil? Eu acho que assim, se a gente colocar inglês, eu teve períodos de entrar para assim, eu preciso começar meu inglês. Aí ia lá, me colocava numa escola de inglês da vida lá, qualquer que seja, CNA, qualquer que fosse, Wizard, fazia 6 meses e falava, cara, eu tenho muita coisa para fazer, esquece essa história, não estou usando meu inglês, esquece essa história. Mas o lance interessante é que
apesar do que sempre fugindo da escola de inglês, eu sempre me atirei dentro do inglês. Eu sempre me joguei. Um dos exemplos era sempre que tinha algum chamado que eu tinha que lidar com algum Premiere, algum suporte da Microsoft, que era alguém que só falava inglês, eu sempre erguei a minha mão, não, eu vou falar com esse cara de alguma maneira. Deixa que eu me comunicava. E me comunicava, o cara falava, compartilha a tua tela, clica aqui, me conta um pouco do problema, aí você ia naquele inglês daquele jeito, mas ia. Mas assim, não era algo que tipo, Vitor, mas toda semana você falava, não. Você falava, sei lá, cada 6 meses tinha uma chamada aqui a colar dentro de anos que a gente trabalhou em TI. Então, era sempre mais me atirando e consumindo, lógico, conteúdo técnico em inglês, né? Sim, entendi. A gente trabalha com tecnologia, sempre a gente está lendo algum manual, tem que, sei lá, fazer alguma instalação de alguma coisa e é em inglês e você acaba pegando as palavras, né, pegando as coisas assim. Então acho que pra gente que trabalha com tecnologia é um pouco mais, acaba sendo um pouco mais fácil porque a gente já tá mais acostumado a ver aquelas palavras, né, do dia a dia e tal. E mesmo se a gente voltar, se eu voltar um pouco, lembrando aqui, se eu voltar um pouco na época que eu fazia suporte, manutenção de servidores, nessa época que eu usava, sei lá, é muito velho, eu vou entregar a idade, mas ia lá pro KD da vida. E aí você escrevia lá a palavra lá, tô com problema no meu domain controller, no meu servidor de domínio. Não voltava resultado. E aí se você fosse pro conteúdo em inglês, por exemplo, a palavra-chave em inglês, voltava resultado. Então, daquela época já estava condicionado a, em inglês o conteúdo é melhor. Então, deixa eu consumir o conteúdo em inglês, porque teoricamente é lá que está a tecnologia, é lá que a galera está trabalhando, resolvendo o problema, a tecnologia de ponta está lá, o que é novo está lá, a resolução do problema está em inglês. Então, sempre procurei me condicionar em português, não é nada contra o Brasil, mas é que provavelmente na época que eu comecei a trabalhar, gerava-se mais conteúdo em inglês do que em português, nesse sentido. Sim. Verdade mesmo. Hoje tudo em inglês, né? Então, os conteúdos saem sempre, tipo, tudo que é novo também sai primeiro em inglês, né? Depois vai espalhando, né? E tem muito conteúdo em inglês. Hoje em dia, então, nossa, nem se fala, né? Nem se fala. Mas é interessante mesmo essa atitude, né, Pedro? Igual ele falou também de, né? Quem tem que falar com um cara dos Estados Unidos, sei lá, de um problema do suporte da Microsoft. E essa iniciativa de levantar a mão te ajudou bastante também, né, Vitor? Isso é bastante interessante também. E te dá autoconfiança também, né, cara? Porque você fala, puta, eu consegui falar com o Griga da Microsoft, a gente resolveu um problema junto, tal. Eu tô na aprendizagem de inglês ainda, moro no Brasil, não falo direto. E você falou, falava, esforçava e no final dá tudo certo, né? Mas relembrando aqui um pouco, e até acho que é uma das lições aprendidas, é que eu nunca pedi desculpa pelo meu nível de inglês. Nunca foi. Por exemplo, lá no passado, se o meu inglês é um pouco melhor hoje comparado ao do passado, desde o passado, a hora que eu tinha essa ligação com o cara em inglês, eu nunca falei, olha só, desculpa aí, mas meu inglês não é tudo isso. Eu sempre pulei na chamada e falei, cara, é isso e a gente vai se comunicar aqui. Sabe, não tem, eu nunca coloquei a desculpa, meu inglês talvez não seja satisfatório. Eu sempre falei assim, é o inglês que eu tenho e é isso que vai ser usado aqui. Acabou. Sim. Muito bom, tá escutando aí, ó, essa dica muito boa do Victor, né? Você tem que se jogar mesmo, né? Porque a galera fica com meio receio assim, né? Meu inglês, pedindo desculpa e tal. Meu, cara, tipo, é sua língua mãe, sabe? Você tá se esforçando pra falar com um cara que tem a língua que fala inglês, sabe? Então, nativo. Então, cara, tem que pedir desculpa mesmo, tem que se jogar, igual o Victor falando aí, galera, sem medo, que ele vai dar resultado, com certeza. Exatamente. É isso aí. E Victor, como que começou a surgir essa ideia de você vir fazer um intercâmbio? De você vir para a Europa? Já tinha saído do Brasil antes, já alguma vez? Não, nunca tinha saído, além da América do Sul, nunca tinha saído do Brasil. Minha história é um pouco diferente de ser jogada, então se a gente avançar naquela história toda, então trabalhando, indo e voltando. E aí, em 2017, depois de alguns anos na empresa que eu estava trabalhando, eu fui desligado da empresa. A empresa falou assim, olha só, a empresa não está muito bem, infelizmente tem que te desligar. E eu, PJ na época, né? Falei assim, cara, é isso, tá aí. E aí, tava meio que tranquilo, eu fui desligado, mas ao mesmo tempo, a empresa falou assim, olha só, tô te desligando, mas, cara, eu preciso de você ainda. Então, esporadicamente, eu vou entrar em contato com você e a gente vai fazendo os freela. E aí, nesse meio tempo, eu aproveitei, cara, por que eu também não começo a mudar para uma área, a surfar a onda nova, né? Na época, de novo, eu estava trabalhando totalmente com SharePoint,
banco de dados ligado a SharePoint, já estava o Office 365 acontecendo, né? Já estava a nuvem acontecendo, o Azure já estava acontecendo. Só que uma coisinha já estava latente vindo ali na minha cabeça, cara, você tem que ir para dados. Dados é a nova onda que está vindo aí. E aí eu já comecei a estudar um pouco de dados. Nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar com dados, mais precisamente a modelagem de dados no SQL e um pouco de visualização dentro do Power BI. E tinha uma empresa em Sorocaba, na cidade que eu morava, que eles estavam procurando alguém para trabalhar com BI. E aí eu falei assim, cara, vou me candidatar. É uma startup bem pequenininha, é uma startup incrível. Eles trabalham com dispositivos IoT, desenvolvimento de relatórios, assim por diante. Eu falei assim, vou lá trabalhar lá. E aí foi um período antes da vinda, né? Foi uns 9 meses antes da vinda disso daí. Nesse meio tempo, nesses 9 meses que eu, entre desemprego, freelancer e trabalhando para essa startup, né? Fazia meio a meio, fazia meio período na empresa antiga, meio período na startup, e né, aproveitando para me desenvolver um pouco, eu comecei a entrar num processo seletivo. Uma empresa daqui da Irlanda, ela entrou em contato comigo, na verdade é uma recrutadora, e falou assim, ó, eles estão querendo contratar alguém que realmente tem o teu perfil em termos de SharePoint e eles precisam de alguém igual você. E aí foi assim, a primeira entrevista, né, primeiro por e-mail, né, primeiro negócio, beleza, interessante, liga aí. Primeira ligação de novo, sem desculpa pro inglês, primeira ligação, primeira entrevista, vou lá, tá bom? E aí fala, entrevistador, gostei de você, passou a entrevista pro o pessoal da área, né, principalmente da empresa, ó, a recrutadora falou que você. E aí começou um ciclo de entrevistas. E acho que foi lá por maio, mais ou menos, tá? É importante essa parte do time frame, porque é uma das dicas que é até importante dar. Foi lá para maio. Eu fiz uma, duas entrevistas e falaram assim, então, a sua alocação ela vai ser para uma instituição do governo da Irlanda, tá? Já notaram. A gente está gostando de você, mas para alocar você dentro da instituição da Irlanda, precisa da aprovação teoricamente, do governo e da instituição do governo, né? Dos responsáveis por lá. Tá bom, a gente vai passar aí para frente. É importante porque é em maio, certo? Agora em junho, julho e agosto, a gente sabe que na Europa a gente tem férias de verão, summer. Summer acontece, o verão acontece na Irlanda. E o que acontece a maioria das pessoas saem de férias dentro desse período. E dentro do governo eles têm um período de recesso, que acho que até começa semana que vem agora. Entre o meio de julho até o final de julho, meio de agosto. E é importante porque, pessoal, se vocês tiverem uma entrevista que começaram em maio, e tá demorando, maio, junho, e a galera sumiu e não tá te dando resposta, espera mais um pouco. Porque provavelmente eles estão em recesso, eles estão viajando, eles estão de férias, e eles só vão te dar essa resposta na volta dessas férias, em agosto. As decisões só vão ser tomadas em agosto e setembro. Então é um período que realmente eles tiram para fazer outras coisas e, infelizmente, o seu processo seletivo fica ficando de lado. E aí, voltando das férias, o pessoal falou, Vitor, você foi aprovado, e aí você vai vir para a Irlanda. Beleza. Bom, até então, né, eu não conheço nada de salário. Primeiro, salário é anual, né? Não é salário mensal. Como que eu calculo o raio do salário anual? E até importante, e eu gosto de compartilhar, é que quando eles me contrataram, eles falaram assim, olha só, fala aí quanto é o seu salário. Eu falei assim, acho que eu quero 50 mil euros para vir para cá. Porque os 50 mil euros está dentro do stamp que é exigido, do critical skills, e não sei o que, beleza. E eu, super feliz, no hype de que tava, tô indo pra Europa, 50 mil, que alegria, e é isso aí mesmo. Não era casado ainda, né, Léo? Não, Pedro, não era casado ainda. Vai ter que casar. Casa, vende tudo e vamos embora. E aí foi também aquele período que eu vendendo tudo, casamento, e esperando ainda a minha carta do Critical Skills chegar até o Brasil para poder comprar minha passagem, né? Porque, teoricamente, só posso chegar quando você vem nessa situação de trabalho. Você tem que ir com a sua carta, fisicamente com a sua carta de Critical Skills na imigração, na hora que você chega na Irlanda, e apresentar essa carta lá. Então, comprei a passagem tipo uma semana antes, então você paga aquele horror de dinheiro. Então, a lance cara, quando você recebe uma job offer, respira, vai ser uma correria, tenta negociar o máximo possível em termos de que a empresa vai pagar para você. Por exemplo, a empresa não pagou minha passagem aérea, minha empresa pagou algumas coisas quando chegou aqui, esse tipo, mas, cara, foi aquela coisa, vender todas as coisas, me casar, ver se o passaporte está tudo organizado e assim por diante, pegar, receber a carta, comprar a passagem e vir. E aí eu cheguei na Irlanda para trabalhar na Irlanda. Então, foi esse
a primeira fase de chegar até aqui. Uma oferta de emprego, num período que eu estava teoricamente desempregado e mudando de carreira, né? E chegar até aqui. É bem diferente mesmo das histórias que a gente já passou aqui, porque se não me engano, não teve ninguém que já saiu do Brasil com visto de trabalho que a gente conversou. Mas é bem Uhum, diferente. A maioria da galera veio para estudar o inglês mesmo, né? uhum. Ou já vem com algum passaporte já, mas bacana, é bom saber disso. Então que tem essa possibilidade também, né? Tem, inclusive, até interessante, Pedro e Léo, que tem algumas empresas, que nem a empresa que eu estava trabalhando antes, a Storm ela tem uma tendência que tem bastante brasileira trabalhando nela, e ela não vê problema em contratar outros brasileiros, não vê. Se você falar assim, tem um amigo meu que é excelente para isso, você indica, eles vão entrevistar, eles vão fazer todo o processo, e até interessante que tem algumas empresas aqui que elas têm, eu não lembro o termo correto, mas como se elas fossem um nível premium dentro do governo, certo? Então, Sim. elas não têm problema nenhum elas em contratar pessoas de outros países. E até o processo dela contratar e prover o visto para você é mais rápido que outras empresas É menores. o Trust Partner. É Transpart, É o Trust exatamente. Partner, Então, esses Trusted Partner, eles conseguem ser mais flexível, mais ágil para trazer alguém de fora para vir trabalhar para cá. Isso. Uhum, E como foi sua chegada aqui? Quando você chegou pro São Paulo, a gente é de São Paulo, né? Tem aquele uhum. calor, tudo. Como foi chegar aqui no aeroporto, só falar inglês? Como que foi pra você? Foi bem interessante, porque primeiro que eu cheguei aqui, vamos dizer, no outono, né? Bem no outono, pré-verão ali em outubro, né? Outubro, novembro. Então já tava meio frio, né? Pra gente que é de São Paulo, pra É, cá já tava meio frio. Então, o que era lindo eram as folhinhas no chão, né? Aquelas folhinhas da coisa canadense, sabe que país lindo, né? Tem cheio de folhinha. Mas o primeiro perrengue que todo mundo passa é a tensão da imigração, né? Você não acredita até que você passe por ela que você tá dentro do país, né? A minha sorte muito nessa história é que a minha esposa tem um nível de inglês que é muito, muito mais avançado, estudou muito mais que eu, sempre falou e assim por diante. Então teve sempre aquela ajuda dela aqui, né? Mas ao mesmo tempo, o tanto que ela consegue falar o inglês, nós ainda temos a mesma dificuldade para entender o inglês. Então o desafio da imigração não é se falar com a imigração, mas entender a imigração. Então, foi aquela primeira tensão. Cara, era basicamente pegou a pastinha, né? A gente pegou a pastinha, tá aqui tudo, legal. É muito engraçado que na imigração tem até uma história que o agente da imigração, ele falou assim, eu trabalhei na Storm já também. caramba. Eu trabalhei na Storm, conheço a empresa, o cara fez uma ligação, não, tá tudo certo, eu tava com lá, quarta do hotel, hoje quando você vem com visto de trabalho, você não precisa ter dinheiro comprovado, né? Porque a empresa já comprovou dentro do visto que você está contratando você, assim por diante, mas estava lá, reservas do hotel pelos próximos 15 dias, né? Porque tem que procurar moradia, visto de trabalho, todos os requisitos que tinham para vir como trabalho. Então, esse foi o primeiro impacto. Aí saindo do aeroporto, abriu a portinha, aquele frio, né? Caraca, que frio é esse? Foi o primeiro soco na cara, foi língua e o frio, né? Sim, isso é bem complicado. Quando a gente que não É. está acostumado com esse frio aqui, a gente acha que uma blusa grossa de São Paulo, a gente acha que vai resolver aqui, né? Mas não, Uhum. não resolve Não, nada. não esquece. É outro tipo de frio, né? É outro tipo, totalmente diferente. Chegou aqui e fala, nossa, meu, parece, nossa, entrei no freezer, né? Tão gelado que é, você fala, caramba, Quero ir embora, tava bem, né? quero ir embora. Exatamente. Ô, Vitor, Uhum. quanto tempo demorou esse processo de você, desde que a, Uhum. a recrutadora te ligou para oferecendo essa vaga de Até aqui. trabalho, até você chegar aqui para Irlanda? Ó, eu posso colocar um ano, vai, porque Um assim, ano. foi um primeiro contato, sei lá, em dezembro não, em novembro de 2016, outubro de 2016, aí parou, voltou, aí depois eles retomaram, aí em maio conversou, aí parou de novo, aí em setembro de 2017 voltaram, vou entrar com o processo de critical skills, sair a carta, chegar a carta até aqui, foi um ano. Um ano, né? É, Era tudo um de ano. férias. Mas pelo menos Tudo dava de férias. feedback para você, né? De tempos, É. meses e meses dava feedback, né? Não, Tipo, não deu. não, Esse que é o lance que me frustrou. Eu até mandava e-mail pra galera, ninguém ah, respondia. E aí chegou um momento lá por agosto, falei, desencanei.
sabe? Tipo, tô de Sei. boa, eu não vou ficar contando com isso, vou continuar aqui onde eu tô, tá bom. Aí em setembro, mandaram, não, beleza, vamos contratar você, quer vir? Aí Pois foi isso. é, a galera que tá ouvindo aqui é muito normal isso. É, Exatamente o que você falou, você manda o currículo, a galera te chama, tem tipo, nossa, adorei você e tal, vou mandar pros gerentes, sei lá, pros managers lá. aham, Aí passa uma semana, duas, três, aí você fala, você manda um e-mail, aí não responde. Aí você fala, o que tá acontecendo, né? Ela falou que gostou é. tanto de mim. Aí passa 2 meses, eles te mandam, oi, Vitor, tudo bem? E aí, Ô, vamos? Pedro, Léo, então, vamos continuar o processo lá. Eu marquei só entrevista para aqui 2 semanas com o gerente X. Eu falo, nossa, eu tinha até esquecido já, né? É, E a galera que tá ouvindo aqui é muito normal mesmo, né? Muito é, normal, igual o falou também no começo lá. Os é. tempos aqui no summer, aqui né, no verão, eles Uhum. pegam essas férias aí fica mó tempão para retornar para você, mas é bom a galera já, para não ficar ansiosa, né, Vitão? É bom a É, gente falar ansiosa. isso e pra galera É. ficar ansiosa, né, também, né? Acho que você tem que ter uma esperança e acreditar que você vai vir, se é isso que você acredita, se é isso que você quer viver, se é isso que você está buscando de mudança, é natural, entendeu? Mas, cara, acho que você tem que ser só realista, só espera e vai ver. Porque, eh, cara, eles estão precisando de muita mão de obra, é fato. Isso é fato. A Europa, a Irlanda em si, precisa de muita gente. Eles não têm condição. ah, Geralmente o povo daqui não gosta de estudar no nível que a gente estuda lá no Brasil. Então eles estão buscando muito mais gente. Então, cara, se você entrou no processo ativo, tenha calma. Entre mais de um, não tem problema também. Aplica para quantas vagas você quiser e só espera. É isso. E você já chegou e você já trabalhou já ou você teve um tempo pra. Você ficou no hotel, né? Então É, como eu que. acho que eu acho que eu cheguei nas quinta para sexta, algo assim, ou no sábado eu cheguei, Pedro. E na segunda eu já fui direto pro trabalho. Caramba, imagina o É, impacto. Então, país é. novo, emprego novo. Como que conta aí pra gente como foi essa a primeira semana sua? Tá, eu tive muita sorte porque eu já fui, inclusive eu nem fui para consultoria, eu fui para consultoria basicamente para pegar meu computador e ir para pro cliente direto. A minha sorte é que nesse cliente já tinha um time de, sei lá, dois portugueses trabalhando, tinha um brasileiro já trabalhando, que é o André. E, cara, aí você vem, você basicamente pega os caras de muleta pra você, né? Porque, cara, eu não tô entendendo o que essa pessoa tá falando. E na semana foi, cara, se habituar ao estilo de trabalho daqui, né? Como que eles trabalham, como que funciona. Logicamente, o trabalho em si, né? Se habituar ao esquema de trabalho, o horário de almoço, como que almoça, né, cara? Quando que sai do trabalho, quando entra, quando sai. Então, essa primeira semana foi extremamente de adaptação e tentar me comunicar, né? Pela primeira vez eu estava usando o inglês 24 horas, não 24 horas, mas pelo menos num horário comercial o tempo todo, né? Porque apesar de estar rodeado de português, pessoal de Portugal e pessoal brasileiro, né, que estavam ali, a comunicação dentro do escritório tinha que ser inglês, né? Não dá para ficar usando português dentro do escritório, né? Hoje em dia a gente já mais malandro e usa um pouco, né? Mas na época que é a instituição do governo, cara, inglês, né? Como é que eu vou ficar me comunicando aqui com as outras pessoas do departamento, perto das outras pessoas, em português, né? Então, cara, o que a gente acaba fazendo é o que eu falei, o meu perfil é um perfil mais de me jogar, então, sempre ir lá e me apresentar, sempre ir lá e falar, opa, tudo bem, eu sou o Vitor, sou o cara novo brasileiro que vem do Brasil, se quiser falar sobre futebol, pode me procurar, entendeu? Tentar quebrando esse gelo e tentando me inteirar e tentando buscar melhorar esse vocabulário. E principalmente o listening, né? A escutar, né? Porque o, o, o accent né? O sotaque do irlandês ele é um sotaque mais pesado, principalmente para algumas pessoas, né? São muito mais pesado ainda, tem algumas pessoas que são muito mais. E, cara, tentar praticar essa conversa dia a dia. Então, essa primeira semana foi aquele. Oh, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? A cabeça É difícil. até dói, né? Eu lembro, nossa, quando eu Dói, dói entrei lá muito. na. Quando eu entrei na empresa lá na faculdade, nossa, meu Deus, tinha dias que eu falava assim, meu Deus, eu não aguento mais falar inglês, não aguento mais pensar em inglês, a cabeça até doía, cara. É porque Bem. neurologicamente falando, a gente ainda, nesses primeiros momentos, não mais agora, talvez, a gente não está mais no modo recebe a informação em inglês, traduz, vem para o português, a gente entende, traduz de volta e fala, né? Hoje em dia, entra em inglês, sai em inglês já, né? Já está, né?
E eu sentia também, isso mesmo que você tá falando, esses sintomas da dor de cabeça, pra mim era uma coisa constante, que era o tempo todo traduzir, voltar, traduzir e voltava. É. Eu falei com um amigo o Diogo, Pedro, lá do hotel lá. Aham. Aí eu falei pra ele, nossa, meu, eu comecei a trabalhar em empresa mesmo, tipo, nossa, dor de cabeça, né? Nossa, meu, o dia todo falando inglês, né? Aquele processo de, né, entrar e sem traduzir e tal, meu, dá dor de cabeça. Aí passou o tempo, falou, nossa, é verdade, Léo, não sei o quê. Aí passou, ele conseguiu um emprego também na área dele, né? Aí falou assim, Léo, eu lembro daquele dia que você falou pra mim, não era pra você, não falei nada pra você, mas eu falei, Léo, eu não acreditei que você falou, não. Mas agora, mano, agora eu acredito, é verdade mesmo. Eu falei, isso aí, meu, será que é mesmo? Eu fiquei meio assim, né? É. Aí depois ele falou assim, nossa, eu comecei a trabalhar lá na primeira semana, meu, tô ficando de dor de cabeça direto, tô pensar em inglês. Exatamente. Ai, E cara. aí você conseguiu arrumar, você ficou no hotel por muito tempo ou você já conseguiu logo arrumar casa? Como foi esse processo para arrumar casa, a primeira casa aqui? A empresa ela deixou um pouco confortável no sentido, ela falou assim, olha só, a gente pagou 15 dias de hotel, se precisar de mais a gente estende esse hotel, mas preferivelmente saia do hotel, né? Uhum. E aí que nesses 15 dias a gente pegou todo momento que a gente aproveitava para entrar nos sites. E eu, esse é bem engraçado. Cara, que é a primeira lição sobre Dublin, né? Vamos colocar sobre Dublin. Pode ser que outras cidades não sejam assim. Foi que eu tava lá no Brasil, todo feliz que ia vir para cá, entrei lá no Daft, né? E assim, fui selecionando casa, né? Favoritando, copiando o link, ó, tá aqui. A hora que eu chegar na Irlanda, eu vou atrás dessas casas, né? Aí, sei lá, comecei no trabalho, segunda-feira à noite fui pro hotel, sentei com a esposa, vamos ver os apartamentos. Aí clicava nos links, já tinha sumido tudo já. Aí eu pensei, cara, foi tipo 10 dias atrás. Aí que eu aprendi que a Irlanda não é fácil para moradia, foi a primeira lição. E aí foi o resto dos, sei lá, 15 dias procurando. Eu acho que no meio da segunda semana aqui na Irlanda, eu já achei o apartamento, né? Que a gente ia morar só eu e a Débora, né, a princípio. E eu falei assim, vamos alugar um apartamento pra gente. Era um apartamento que era perto do trabalho. Preferivelmente a gente buscou algo que era perto do trabalho. É maravilhado que talvez 1.500 euros era pouco dinheiro, mas era muito dinheiro. Não tinha recebido o primeiro salário ainda, né? Então, cara, vamos lá, esse apartamento é legal, perto do trabalho. 5 minutos estava no trabalho, era incrível. Apartamento bonito, né? Comparado aos cativeiros que tem aqui, tem hora, né, cara? Nossa, aqui tem umas casas pra te falar também, meu Deus do céu. Aí, falei, beleza. Aí foi lá, a empresa me apoiou no seguinte, nesse começo, que até uma dica cara, se você vai vir do Brasil para trabalho, ou mesmo até mesmo com estudante, que eu já conversei com muito amigo meu estudante, cara, tenta ter o máximo de reserva que você puder para suas coisas, cara, porque, primeiro, você tem que pagar um mês de lugar adiantado, eu fui morar sozinho, né, com a Débora, e um mês de lugar adiantado e mais o calção, né, que você tem que colocar. Então, se tô falando que tinha que colocar 3 mil euros já nos primeiros 10 dias que você estava aqui. E eu te falar, eu não tinha 3 mil euros. Eu vim com 1.500 euros e a empresa pegou e colocou esse dinheiro. Eu falei assim, não, a gente coloca e desconta do teu salário dali para frente. Então, se eu já não sabia da minha realidade do meu salário, achando que aquele dinheiro que a gente falou lá atrás, 50 mil euros, era muito, colocando descontos que a empresa ia tirar dali agora, porque ela me emprestou para poder alugar o apartamento, então já foi a realidade que se traduziu pelos próximos um ano, que foi o perrengue de estar lá. Então, mudamos para apartamento, saímos do hotel, muito lindo. E aí, primeiro mês de salário caiu. Peraí, é tudo isso de taxa que tem? É, tudo isso de taxa que tem. E ainda vocês vão me descontar ainda porque vocês emprestaram? Ainda a gente vai te descontar porque te emprestaram. E aí, cara, foi um ano engraçadíssimo de perrengue, cara. Porque, infelizmente, no tempo que eu e a Débora mudamos para cá, ainda a lei não permitia esposas de quem tinha critical skills, o tipo de visto nosso, a trabalhar ainda. Essa lei mudou 1 ano, 2 anos no máximo, né? Uhum. Então, infelizmente, ela não podia trabalhar. Como que ela ia fazer? Né? Tu ainda estava se adaptando, então, cara, foi um ano que foi, assim, engraçadinho. Eu falo que foram anos mais românticos, né? Que realmente valida se o casal tem que ficar junto ou não, né? Então você vai lá no Tesco, você procura as promoções, você compra o mais baratinho, né? Você não toma cafezinho na rua e assim por diante. Mas, cara, mesmo assim, o panorama que a gente coletou disso foi que, cara, como o dinheiro vale, né? De certa maneira aqui, né? Pô, você vai no Tesco lá, cara, com 100 euros você faz uma mega de uma coisa para você, né, cara? Você faz uma compra verdadeira, né, para O você. poder de compra nossa, nem se compara.
Cara, você vai na Penny e você fala assim, eu não vou ficar sem agasalho aqui, é frio pra caramba, você vai lá na Penny e você compra uma jaqueta teoricamente decente para enfrentar o frio aqui, né? Uhum. Então, essas coisas que você começa a aprender, né? Coisas que provavelmente se você viesse com muito dinheiro, você nunca ia entender, né? Se você vem com muito dinheiro, você nunca vai entender, mas com o tempo você Verdade. aprende, cara, eu tenho que, não, aquele cafezinho que a gente ia depois do almoço, ou ia almoçar fora todos os dias, igual fazia no Brasil, já não é mais parte da tua realidade aqui por conta do teu nível salarial e por conta de, meu, você tem que, a moradia leva 30% ou mais do seu salário no mês, e aí você vai se adaptando, mas, cara, foi um ano de aprendizado, mas foi um ano incrível, um ano para validar, cara, realmente foi uma boa ideia ter vindo para cá. Certo. E como foi, como, assim, nessa primeira empresa, o Uhum. tempo que você, era a mesma coisa que você fazia no Brasil ou não? Como, Era a mesma coisa que eu fazia no Brasil. Eu atuava bastante. Eu trabalhava dentro do departamento de finanças da Irlanda, né? Eles tinham uma rede bem grande de SharePoint na época que eu só trabalhava com isso. E basicamente eu fazia esse processo que a gente chama de DevOps, né? Então eu pegava tudo que eles faziam manualmente em termos de ações para servidores, reiniciar, fazer o que for, transformava em código, né? Fazia o DevOps, criava um código, uma automação e fazia. Então tinha uma lista de backlog gigantesca e ia lá. Sentava a bunda no computador, ia desenvolvendo, trabalhando e assim por diante. Mas aí, cara, como eu falei, eu sempre me atirei. Meu negócio sempre foi querer mais, pedir mais. E eu comecei a pedir mais. Eu falei assim, cara, eu não quero estar limitado só a isso que está me dando. Eu quero explorar. Eles têm uma parte relatória que é gigantesca de BI, eu quero essa parte para mim. Então, fui lá com o gerente da área e falei, eu quero fazer relatório. Aí me passaram a parte de relatório. E aí, aos poucos, eu fui desligando e conectando com aquele plano que ficou lá no Brasil, né? Que era sair da parte da infra e para a parte de análise de dados. E aí eu fui assumindo mais isso, e aí eu comecei a ficar dedicado a mais essa parte, e ficando, vamos lá, 75% nisso, em dados, 25% naquele DevOps e automação ainda, apoiando a área. E aí eu peguei e dei o meu primeiro passo dentro de promoção dentro da empresa. Eu fiquei 3 anos na Storm, 3 anos na Storm, depois de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, eu cacei, falei assim, cara, eu quero fazer muito mais do que eu estou fazendo nesse cliente, me candidatei para uma vaga interna, e aí eu saí de dentro do cliente para consultor SharePoint, que eles chamavam lá, para ser especialista em dados e apps dentro do Azure. Eu fui promovido dentro da empresa e eu estava dentro, e pela primeira vez eu trabalhar só na consultoria da empresa. E ali eu fiquei, atuando dentro da empresa, ajudando a carteira de clientes com arquitetura, com desenvolvimento de dados e assim por diante. ah, sim. E Uhum, como que você viu assim? Porque a visão que eu tenho do pessoal daqui em relação a trabalho é uma visão muito calma. Porque tanto uhum, que eu trabalho lá com o Léo, às vezes a gente dá risada de umas coisas que acontecem lá, tipo fazer teste e em meio no horário de trabalho uhum, e no ambiente de produção. Isso que é uma uhum, coisa que a gente não acredita até hoje. uhum. Coisa de, tipo, de sistema de e-mails parados, estudantes pararem, das 5h30, o rapaz que é responsável por serviço simplesmente pegar a bolsa dele e levantar e É. ir embora. Como que você vê, assim, essa parte dessa rotina de Uhum. trabalho entre Brasil e Irlanda? Ah, eu acho que o mais importante que eu vejo não é um pouco, não é a minha realidade, essa é a realidade que você está contando. O ambiente que eu trabalhava dentro do departamento de finanças era um ambiente que era muito crítico. Basicamente, ele era para o departamento de finanças, mas ele atendia todos os servidores do governo, por assim dizer. E o que eles tinham uma missão crítica o tempo todo, era sempre muito importante. Então não dava para parar, não dava para reiniciar, tinha que fazer para o trabalho e assim por diante. Mas sempre foi uma posição que eu tinha, a minha visão das pessoas que eu trabalhei foi muito de respeito, por assim dizer, tá? Respeito, por exemplo, meu, você tem que ir embora, você tem que ir embora. É, O é seu o que é. horário já é. É ter o seu horário. Exato. Só que o cara falava assim, cara, você entende que é missão crítica aqui? Você pode ficar mais um pouco, né? Ou você pode ir para sua casa e você conecta remoto e resolve esse problema para gente. Sempre foi muito nesse sentido de respeitar e falar assim, não, eu entendo, tal, tal, tal. E ao mesmo tempo era um balanço, cara. Eu vou pedir para você fazer alguma implementação que vai levar esse final de semana. Tem duas opções, ou eu te pago,
ou você tira em dias de descanso. Então não é problema. Então, foi uma das primeiras lições, cara, como assim? Eu posso falar para você que daqui 2 dias eu não vou vir, ou amanhã eu não vou vir, tá ok? Tá ok. Tá tudo bem. Então, para mim foi muito. Eu acho que eu conecto com a palavra tranquilidade sua, mas mais tranquilo no sentido de respeito, né? Eles respeitam Verdade. esse momento seu. Sua vida após também, né? Tipo, o trabalho também, né? Sua vida social, eles respeitam muito aqui mesmo, é totalmente diferente mesmo. Uhum. Comparado com o Brasil, né? É que no Brasil, se desse horário 5h30, se 5h30 acontecer algum problema, filho, você vai ficar lá até meia-noite pra resolver. Não, é engraçado que no Brasil você tinha aquele tipo de comentário, né? Tá indo embora mais cedo? Então, todo mundo era no horário, cara. E é muito do brasileiro esticar muito, né? Por exemplo, a gente que trabalhou em São Paulo, pelo menos, sabe, né, cara? Você não sai das 7, das 8 de trabalho, não existe isso, né, cara? Logicamente, a gente chega um pouco mais tarde, mas se você tá indo embora antes desse horário, a galera fala, por que você tá indo? Você tá descansando? Tá desmotivado, né? Já quis aqui. Exatamente. Tá aplicando pra outra vaga já, tá querendo da empresa, né? Tipo... Pô, não, só quero ir embora, só isso. E 5 pra, tipo, sai 5h30, 5 minutos, 10 minutos, a galera já tá se arrumando já pra sair fora já. E a gente enfrenta umas situações que são engraçadas, né? Por exemplo, o verão é muito valorizado aqui, né? A gente sabe que a dificuldade de ter sol aqui é grande. E é legal que logo que eu cheguei em 2017, teve um verão que foi muito bom. 2018, na verdade. Foi um verão que foi muito bom. E eu vi a galera, por exemplo, era tipo 2 horas da tarde, galera. Sinto muito, mas eu tô indo embora. O sol tá incrível lá fora. Não dá pra perder isso aqui. E a galera foi embora. Assim, eu ficava me perguntando, como assim? Tô indo pro pub, vou tomar uma cerveja ali. Acabou meu dia. Eu tenho que aproveitar o dia que tá lá fora. Não isso aqui não. Né, eu preciso balancear minha vida também. Sim. Então, é uma coisa bem legal. Eu falava muito, tipo, quando a maioria dos brasileiros, quando chega aqui, né, tipo, você chega, consegue trabalhar na sua área, você chega a milhão, né? Igual no Brasil, né? A milhão. Aí os caras, slow down, guys, slow down, meu. Por quê? O que tá acontecendo? Pra gente é normal. A gente vem de uma cultura, mas a gente vem do Brasil, meu. O negócio é louco lá, o trampo lá, tipo, meu, a milhão, né? E a gente chega com essa energia aqui, que você cuida pra cá, os caras, calma, não precisa. Vai com calma, tá tranquilo. Aí você fala, você começa a entender, aí você começa a, né, nivelar com os caras, né? Porque né, senão os caras falam assim, meu, você tá muito rápido, tá? Calma, você já resolveu em 5 minutos, aí eu resolvo no dia todo, eu vou quebrando esse partes, já é. Mas ao mesmo tempo é engraçado que eles valorizam também, porque pelo menos a gente a expressão brasileira, a gente é faca na caveira, né, cara? A gente, cara, precisa resolver, a gente vai resolver, pronto, acabou. Acho que é uma das coisas que eles gostam bastante, né? Essa capacidade de entender quão crítico é algo, eu vou resolver e depois eu também entendo que também eu tenho que desligar um pouco, né? Ainda mais que eles gostam muito disso mesmo, né, da gente, é muito ativo, a gente vê as coisas, vai pegar fogo ali, já resolve, né? Eles pegam fogo e depois resolve, né? A gente tem essa cultura nossa, né? E também eles não acreditam da qualificação pela idade, assim, experiência, eles falam, como? Vocês conseguem isso? Como? Aí tem que explicar para eles, não, no Brasil tem que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, você sai às 6 horas da manhã e volta só meia-noite. Então, assim, no Brasil tem todo esse trabalho, né? Que nem você só estuda, depois vai trabalhar, não. E só trabalha. Aí eles entendem, Léo, então é assim. Eu falei, pois é. Assim, no Brasil você tem que estudar e trabalhar, estudar e trabalhar. Né? E por isso que a gente tem bastante qualificações, assim, né? Uma comparação interessante que eu vi uma vez é um pessoal questionando uma ou duas pessoas que vieram no Brasil. Como assim você já tem MBA antes dos 30, sabe? E é normal do Brasil, geralmente as pessoas fazem, eu não fiz, mas faculdade vai ou para um master, para uma pós, MBA, já embala uma sequência de coisas. Aqui não, o cara fala assim, eu vou chegar na posição sênior, ou precisa para eu me tornar sênior, eu faço um MBA, sabe? Lá, sei lá, pelos 30 e tantos anos eu faço um MBA. Sim. Os caras não investem tanto na educação, né, na qualificação. Sim. É verdade mesmo. E você ficou nessa empresa, você conseguiu mudar de área lá dentro? Isso. E como foi trabalhar com dados aqui, essa parte de... É interessante porque eu peguei, assim como eu surfei as ondas lá atrás das outras tecnologias, eu comecei a surfar a de dados por aqui também. E foi bem interessante, porque toda empresa hoje em dia, né, do ano para cá, estavam querendo
cara, eu preciso modelar meus dados, preciso extrair insights dos meus dados, eu preciso colocar uma inteligência em cima dos meus dados. Cara, foi uma experiência bem interessante ter contato, foi uma experiência de ter uma conversa avançada aquilo em termos profissionais pessoais meu, foi de começar a ter conversas a nível de negócio, né? Não foi mais conversas a nível de tecnologia, eu não estou sugerindo mais um produto ou um fixo, alguma coisa assim, estou sugerindo uma solução de ponto de vista de negócio, impacto, né? Impacto maior no negócio. E foi bem interessante. Na época, assim, eu não sou um especialista de dados hoje, mas, cara, eu já estava fazendo data transformation, data wrangling, data cleaning usando Python, usava SQL já também, usava Power BI, o reporting service, todas as camadas de apresentação dos dados e assim por diante. E foi bem interessante, mas o mais impactante foi de quão o pessoal estava aberto em escutar aquela sugestão para o dado dele, sabe? Do tipo assim, olha só, tá aqui minha massa de dados, tem esses bancos de dados, vê o que você tem de KPI para mim, vê o que você tem em volta, sabe? Muito aberto, era tipo meio mão livre. E aí você voltava com um dashboard, nossa, que incrível, eu não sabia que eu tinha aí problema A, B, C, eu não sabia que X, Y, Z estava acontecendo e assim por diante. Então foi uma experiência bem interessante do ponto de vista de ser livre para poder fazer algo, desenvolver algo, né? Não sei se isso vai se repetir, mas aconteceu comigo. E ao mesmo tempo de ter um contato pela primeira vez, está falando de business para business, né? Como é que eu posso... então, tem aquela conversa que você fala, o que eu estou convertendo aqui ou não, o que eu estou evitando, quanto que eu vou salvar, quanto que eu não vou salvar, e ter conversa de impacto de negócio mesmo. Então foi bem interessante esse primeiro trabalho com dados aqui. E você se mantém agora nessa mesma empresa e na mesma área? Aí aconteceu a maior mudança da minha vida. Como eu disse, eu falo maior mudança da minha vida porque é uma coisa que eu me orgulho muito, é uma coisa que eu queria há muito tempo, né? Eu já sempre sonhei em trabalhar numa empresa, por assim dizer, grande, tá? Eu sempre trabalhei em consultoria. Sempre trabalhei em consultoria. Consultoria geralmente é no máximo, dependendo, tem empresas gigantes de consultoria, mas minhas consultorias que eu trabalhei é no máximo, sei lá, 100, 150 pessoas trabalhando na consultoria, e que são até consultorias grandes no Brasil. Mas aí foi importante que eu dei o primeiro passo. Como que eu dei esse primeiro passo? Primeiro que eu me joguei muito, eu tentei fazer o máximo de networking possível na Irlanda. Então, cara, se tinha meetup de dados e inteligência artificial, eu tava. Meetup da IBM, eu tava. Meetup de Python, eu tava. Meetup de Data Science, eu tava. Então, eu tava criando network todo lugar. Evento da Microsoft, eu tava em evento da Microsoft. Eu fui mais vezes na Microsoft como não funcionário Microsoft, como funcionário Microsoft agora que eu sou. E, cara, foi assim que eu consegui. Eu peguei e estabeleci network. Então, um dos passos que é bem importante para você que vem para cá é tentar criar um network muito forte. Não só dos seus amigos brasileiros, mas por fora dos amigos brasileiros. Então, cara, você cola no Meetup que seu inglês vai melhorar, todo mundo vai querer conversar com você. Cola em eventos que tem sempre dentro dessas empresas, a Vanad, Microsoft, Facebook e assim por diante. Vai, que vai ser bom para o seu inglês, vai ter um monte de gente adicionando no LinkedIn, interessada no que você está falando. Segundo, se você se sentir confiante, não deixe de tentar entrar em contato com o Meetup e falar assim, eu quero me apresentar, foi isso que eu fiz. Em 3, 4 ocasiões, no segundo ano aqui, eu quero falar em público, eu quero praticar meu inglês, eu quero ver o feedback emocional de frente com as pessoas com relação ao meu inglês. E, cara, foi muito bem, as pessoas receberam, e eu sempre perguntava, não era nem o feedback técnico, eu sabia que tecnicamente eu estava falando bem. Eu não sabia se o meu inglês estava sendo bem. E sempre que eu abordava o pessoal, não, e aí, gostaram? E o inglês, não, o seu inglês estava super bem. E aí foi que eu fui dando a minha caminhada até eu me candidatar para a Microsoft. Eu tentei entrar na Microsoft 3 vezes antes. Tentei vagas técnicas e assim por diante, duas vezes como arquiteto para dados e inteligência artificial, né? E não consegui. Aí na terceira vaga, por conta de networking, o cara que me indicou entrou em contato comigo e falou assim, Vitor, tem uma vaga aqui que é a sua cara. Aí eu já te conheço há algum tempo, né? Eu sei que você tecnicamente você sabe, e eu já tinha tirado quase todas as certificações que são relativas a Microsoft, dados e inteligência artificial, então eu já estava com o currículo up to date ali, né? Para estar ali perto. Mas ela vai ser desafiante um pouco para você, porque você não está vindo para Microsoft, eu quero que você venha para a Microsoft não como técnico, provavelmente técnico, mas você vai vir para o que eles chamam de digital specialist, mas faz mais vendas do que é técnico, no final das contas. Então, seu desafio nesse vai ser
ser um cara que tecnicamente sabe, mas tem que vender. E aí, beleza, vamos lá. Entrei no ciclo de entrevista da Microsoft, todo o processo. Acho que a Microsoft tem 5 entrevistas no máximo, não é muito mais que isso. Uma entrevista com uma recrutadora, a recrutadora passa para alguém técnico, você fala com alguém técnico, você fala com o manager desse técnico, aí você vai para os caras que vão te focar na área. E aí, no final das contas, eu cheguei na última entrevista, falei com o último manager, que era da área de vendas, né? E aí ele falou, beleza, a gente volta para você. Aí a recrutadora me liga uma semana depois e falou assim, olha só, Victor, para a vaga que você aplicou, que era uma vaga que para sales, para UK, né? Você não passou. Mas a gente gostou do teu perfil. Tem uma vaga, a mesma vaga mas você vai lidar com o Oriente Médio. Seus clientes vão ser Oriente Médio. Aí eu falei assim, bom, como você sabe, eu falo só 2 línguas, né? Eu falo português e inglês, eu não falo árabe. Então, como que a gente vai funcionar? Eu falei assim, a coisa mais importante é que 90% que a gente sabe que dentro da Microsoft, as reuniões com o Oriente Médio acontecem em inglês. É uma pouca parcela dessas reuniões que são clientes que só falam árabe. Então, você está coberto por isso. E quando houver essas reuniões, alguém vai estar lá para te apoiar. Ótimo, então, estamos de acordo. O segundo ponto é que como os seus horários de trabalho mudam, né? Então, antes de você aceitar, saiba que você tem que trabalhar de domingo a quinta. Você tem que seguir o horário do Oriente Médio, não mais horário, né, do Ocidente, por assim dizer. Tá bom, vamos lá. E aí, eu aceitei o desafio, falei com a minha manager, que hoje a minha manager aqui, minha gerente. Ela conversou comigo, ela explicou de novo como que vai ser, e aceitei o desafio, e fui contratado pela Microsoft, fiz meu movimento. Estou na Microsoft há 9 meses, e meu cargo que eles chamam lá, especialista digital em dados e infraestrutura, dados e inteligência artificial. E o meu trabalho principal é conectar com essas contas, fazer toda a apresentação pré-técnica, né? Tecnicamente, quais são as funcionalidades do produto, o que o cliente tem de dor, o que ele precisa, o que ele está tendo de problema, e quando a Microsoft pode apoiar com isso. Provavelmente, depois que entender esses problemas dele, apresentar um parceiro Microsoft, fazer a implementação, fazer essa conexão entre eles, procurar uma maneira de dar fundos para esses clientes terem o projeto deles funcionando, o parceiro está satisfeito com aquele projeto e deixar tudo rodando e próximo cliente. Então, basicamente foi de consultor, SharePoint, dados, fazendo dados, data engineering e agora fazendo pré-venda técnica de dados e inteligência artificial. Esse é o meu momento agora. E você então você lida direto com empresa, você não liga com pessoa física? Não, só B2B agora, só business to business. Entendi. Uhum. Mais usuários, top. E qual uma dica que você daria para a galera que está ouvindo, que entrar em empresas grandes, qual foi as chaves principais para você conseguir essa vaga, por exemplo, na empresa, uma das Big Techs aí, né, a Microsoft? Foi suas certificações, porque você falou que tirou várias certificações da Microsoft, mais junto à sua experiência, com certeza. Porque tem muita gente que tem esse sonho de entrar na Microsoft, por exemplo, né? Entrar na Google, na Amazon, né? Então, qual que você acha que dá uma dica pra galera, conta mais, qual que foi, você acha que foi as chaves principais? Lógico, o network, né? Muita gente fala que 80% dos seus resultados é seu network, né? Então, mas fala aí qual que foi as chaves principais para entrar em grandes empresas e o que eles gostam também das pessoas para trabalharem lá. Eu acho que, assim, grandes empresas igual a Microsoft, eu acho que hoje eles não têm mais uma barreira com relação à língua, à cultura e assim por diante. São empresas que estão espalhadas globalmente. Então, você já pode tirar um pouco do peso, mas meu inglês não é o suficiente, ou eu tenho sotaque e assim por diante. Cara, é uma empresa que está espalhada no mundo inteiro. Se eles esperam que todo mundo tenha o mesmo inglês, esquece. Então, a primeira barreira que eu tiraria do meu peso de não me candidatar é isso. Eu não preciso estar com o meu inglês 100%. Mas o principal, que pelo menos que eu vejo, a maioria das pessoas que se candidatam a grande empresa, elas não se preocupam em entender a cultura daquela grande empresa, certo? Toda grande empresa, se você for no site, ela tem a visão, qual é a missão e assim por diante. E a chave para você entrar nessa empresa está nessa missão e nessa visão. Porque você pode ir bem tecnicamente em todas as entrevistas. Você vai falar com o manager 1, manager 2, especialista 1, 2 e 3. O último entrevistador que geralmente te pega nessa grande empresa,
ele é o diretor da empresa. E o foco dele é em saber o quanto os seus valores se encaixam com os valores da empresa. Então, a chave para você entrar numa empresa grande é alinhar os seus valores para a entrevista com os valores da empresa. Por exemplo, a Microsoft, eles chamam de Customer Obsession, né? Ser obcecado pela satisfação do cliente. Se você for para uma entrevista da Microsoft e dizer, eu amo o cliente, eu trabalho com o cliente, dizer a verdade, né? Pode ser que você não esteja alinhado com isso. Então, você dizer a verdade que você é obcecado em ajudar pessoas, ajudar os clientes, fazerem eles entenderem o que a tecnologia vai fazer, é a chave para você entrar, pelo menos, na Microsoft. Depois que você completou todo o ciclo de entrevista, a última é alinhar o seu valor com o valor do diretor da empresa, e aí você tem que apresentar que realmente os seus valores alinham com os valores da empresa. Pode ser que o Facebook tenha outros, você tem que explorar, talvez o seu network te ajude. Você perguntar, olha só, amigo do Facebook, o que é chave? Ó, cara, você não tem uma vez que você vai no corredor aqui que alguém não está falando sobre isso. Ah, você vai no Twitter, tem alguém que não tá falando sobre isso. Cara, é pegar o valor que a empresa tem e trazer esse valor para a entrevista. Toda vez reforçar, ó, eu adoro cliente, eu adoro cliente, eu adoro cliente. E assim que foi para mim, a meu ver, o que me fez entrar na Microsoft depois de tanto tempo, depois de tanto tentar. Foi não só tecnicamente ter 1 milhão de certificações, mas foi falar assim, realmente eu gostava de cliente antes, mas eu precisava dizer para as pessoas que estão aqui que eu gostava. E aí foi o que deu certo. Ótimo. E como que é... Você chegou a... Porque você falou que 9 meses você tá lá, né? Então provavelmente você não foi por causa da pandemia, né? Você não foi muito... Você não ficou muito no escritório. Não, meu onboarding foi todo online. Todo online. Eu fui contratado por entrevistas online. As outras entrevistas todas fiz presenciais, mas a entrevista para essa vaga que eu tô foi toda online. E aí, quando eu fui contratado, mandaram tudo equipamento para casa também. Tudo online. Não conheço as pessoas do meu time hoje, mas porque a gente acabou saindo junto, mas não, foi todo online. Processo todo remoto. E como que é essa sensação de estar trabalhando numa empresa grande, né? Como que você vê, você é valorizado lá? Como que é? Porque muita gente, acho que do Brasil e muita gente aqui também que tá aqui na Irlanda, tem essa dúvida, né? Ah, vou entrar numa empresa grande e a gente sempre vê aquelas coisas daquela parte divertida da empresa tal, mas como você não teve provavelmente você não teve essa experiência de estar lá, né? Mas conta mais pra gente como que é. Então, a experiência é bem interessante de estar o time todo remoto, né? E até por experiência da minha gerente, estar trabalhando com times que estão totalmente remotos, assim, por assim dizer. Cara, é muito fácil você desaparecer dentro de uma empresa grande. Você está falando de uma empresa que tem pessoas pelo mundo inteiro, mas ao mesmo tempo é muito fácil você aparecer dentro de uma empresa grande. Cara, você é o prego que se destaca quando você começa a tomar atitudes, né? Cara, eu quero fazer mais isso. Você se propõe a fazer mais coisas. Se você tá disposto a fazer mais que o seu arroz, feijão, é fácil se destacar dentro de uma empresa grande, mas também é fácil se acomodar. Uma coisa que a empresa grande vai te dar é realmente um conforto nela. Uma empresa que está muito mais tempo no mercado, ela tem uma estabilidade mais financeira melhor, então provavelmente você tem que se preocupar muito menos com o seu desemprego, mas ao mesmo tempo, uma empresa igual a Microsoft, ela te mede o tempo todo, né? Então, cada 2 meses, toda semana você tem encontros com o seu gerente, você faz o one-on-one com o seu gerente, cada 2 meses eles fazem avaliação de sua performance, ver como é que você está. Você tem metas com relação a certificações, então não dá para ficar só fazendo o seu trabalho, você tem que estudar também. E se você precisa de tempo para estudar, você pode se comunicar com o seu gerente e falar, eu preciso de mais tempo para estudar, ela vai te dar mais tempo para estudar e assim por diante. Então, a empresa grande é isso. Ela tem uma cultura mais, para algumas empresas, inclusive, tem uma cultura mais madura de entender o seu momento, entender como ela pode melhorar. E, lógico, se você tiver vontade, a chance de você sempre dar um passo acima nessa escadinha é sempre grande. Muito bom, muito bom. E eu tinha algumas minhas perguntas em questão. Como você não trabalhou lá, então fica um pouco difícil. Eu fui uma vez, eu tive um curso, eu fiz um workshop lá na Microsoft. O prédio de lá é muito bonito e tal, bem. Uma coisa que você vê assim de fora que você fala assim, nossa, como queria morar, você quer morar no lugar daquele, né? Exatamente.
E é fácil querer morar, né? Porque você pensar num prédio que é lindo igual aquele, tem tudo lá dentro. É fácil você não querer ir embora, né? Você ficar preso ao trabalho lá dentro. Mas eu posso dizer que o chefe vai falar pra você ir embora, vai embora. Entendeu? Vai descansar um pouco, senão, né? Vai, né? É, Frescar a exatamente. cabeça, né? E você chegou a estudar É. aqui, ô Vitor, na Europa? Fez algum mestrado? Estudei. Fez Eu, algum. eu fiz Dublin Business School. Eu fiz minha especialização em Data Analytics na Dublin Business School. Foi bem agradável, mas foi remoto também, infelizmente. Eu perdi todo aquele contato que seria interessante do networking para alguém que está fazendo uma especialização, né? Então, Sim. ou qualquer ou MBA ou qualquer master que você tem, aquele network que você cria ali indo para a faculdade, indo para o curso, é uma coisa que é extremamente valioso, né? Você está falando de pessoas que estão quase no mesmo momento que você, buscando a mesma coisa que você, que dali para frente vão buscar outras empresas e aquilo pode ser você pode se beneficiar disso lá na frente, né? Então você perde um pouco. Então, por exemplo, não tem contato com ninguém que eu fiz o curso. É a coisa que eu perdi. É. A network é importante mesmo, né? Mas É. aí tá voltando, né? Tá acabando Tomara, esse, né? tomara. Exatamente, Volta tomara. tudo, né? Aos É. poucos. Aos pouquinho. Muito Muito, bom. muito bom. E a gente tá indo chegando, infelizmente chegando no final aqui e a gente vai trazer aquela pergunta que a gente sempre traz para os nossos convidados, que é o nosso quadro Mitos e Verdades, né? Que a gente Uhum. pergunta para o nosso convidado uma ideia que ele tinha antes de vir para o Brasil de como seria morar na Europa e depois que você agora está morando aqui desde 2017, o que você consegue Uhum. ver que é um mito e que é uma verdade. Ok. Uhum. Vamos lá. Conta mais aí então pra gente, o que você acha que é um mito e uma verdade? Deixa eu ver aqui. Um mito e uma verdade. Quadro Mitos e Verdades. Cara. Cara, eu acho que eu posso dar uma... primeiro, eu acho que de mito e verdade, por exemplo, é a relação do sua com o seu inglês, tá? Primeira coisa, você vem morar fora do país, seja a Europa, seja os Estados Unidos, para mim, definitivamente é um mito você achar que o seu inglês não é o suficiente. É totalmente um mito, cara. Se joga com o teu inglês. Seu inglês é suficiente. É um mito que o seu inglês. O inglês no Brasil, o inglês que eu tô aqui na escola de inglês, que eu aprendi, não é suficiente. Se joga. É um mito. Seu inglês sempre é melhor do que você acha que é. E você precisa acreditar nisso. Senão, principalmente ou para você que está pensando em vir, ou para você que já está aqui e não tem recém se candidatar às vagas daqui. Cara, você é muito bom. Vai lá e se candidata. Para mim, o primeiro mito é de que o inglês ou o inglês do brasileiro não é bom o suficiente para estar aqui. É um mito. E a É, verdade? deixa eu pensar aqui uma verdade. Uma verdade, então, se a gente conectar só com a língua, minha esposa fez até um sinal e falou assim, ó, verdade. Verdade é uma coisa que verdade é que pode ser que você não ganhe tanto bem quanto no Brasil, certo? Porque aqui o dinheiro vale bastante, né? É uma verdade. É que talvez o que você vai receber aqui não seja tanto quanto valeria você estar no Brasil. A verdade é que cara, pode ser que seja uma fantasia, né? A verdade é que nem sempre é aquilo que você espera em termos de salário e assim por diante, né? Mas é período de adaptação. Uma hora você entende como o dinheiro funciona, como ele é, e você acaba entrando no rumo e abraçando a oportunidade. Acho que a principal frase dentro todo esse que a gente discute, acho que pode ser que até vocês concordem, é que talvez você tem que estar aqui muito mais para você dar uma chance para você, para sua vida, do que efetivamente, tô vindo aqui para ganhar dinheiro e assim por diante. Cara, é uma oportunidade que talvez só tenha uma vez na vida, eu nunca mais vou ter, Sim. então aproveita ela, abraça toda a dificuldade que tem, salarial, a saudade da família, o clima, porque pode ser que seja a única e talvez nunca volte nunca mais. Mas vem, aproveita, desfruta o máximo que você puder, depois se quiser ir embora, você vai embora. Isso aí. Muito bom. Incrível, incrível. Ótimo, ótimo, Vitor. Só história Uhum. top.
A gente tá chegando no final aqui, Vitor. A gente faz sempre uma pergunta final aqui para nossos convidados, né? Então, imagina assim, todo mundo que tem esse objetivo de morar, esse sonho de morar fora, né, aqui na Europa, por exemplo, tá te assistindo agora, tá? Aí, qual dica você daria para eles, assim, toda essa experiência desde 2007 que você passou aqui, todos esses desafios, dores, superações, qual dica vocês dariam para eles virem mais prudente para cá? Conta mais aí. Você falou a palavra exatamente, prudência. Cara, consome o máximo de conteúdo que você puder sobre vir para cá. Mas conteúdos que sejam realistas, tá? Pergunta para as pessoas que estão morando, principalmente como funciona o custo de vida, quanto é a taxa que eu vou pagar. E principalmente uma coisa que eu venho reforçando, principalmente, até teve umas discussões com os amigos meus anteriormente, algumas semanas atrás, durante o final de semana, cara, se possível, se aborda alguém e pergunta, na real, quanto que é o teu salário, quanto que é o salário ideal, quanto que vai morrer de aluguel e assim por diante. Cara, vai atrás máximo de informação com relação a isso, para você não se frustrar. Por duas situações, ou uma situação que você está vindo como estudante, ou uma situação com a questão de job offer e assim por diante. Consome o máximo que você puder de informações. E, cara, não deixa de perguntar, por curiosidade, quanto que é o teu salário? Se você mandar uma mensagem para mim no LinkedIn agora, eu quero saber quanto que é o teu salário, eu vou te falar quanto que é o meu salário, vou te falar qual que é o problema desse salário, qual que é a vantagem desse salário, e principalmente para alguém que está começando, cara, é 100% para você não pisar em incerteza, principalmente se você tem filhos, se você vai vir casado, são realidades que realmente às vezes estando solteiro e estudante é muito mais fácil de lidar do que estando vindo com a família sua, por exemplo. Então, tem essas diferenças. Então, cara, consome. Acessa, acessa esse podcast incrível, acessa o máximo que você puder. Cara, como é que eu calculo as taxas do meu salário? É aqui. Tem um negócio chamado Emergency Tax que você vai tomar aqui. Tem um monte de coisa que você tem que tomar o máximo de precaução antes de vir. Não são todos flores, mas é incrível. E se você vir precavido, vai ser melhor ainda. Muito bom, incrível. Muito bom. É que a galera às vezes vê o montante na final o anual, né, que ganha, e fala assim, nossa, meu Deus, eu tô rico, né? Aí depois, quando entra nas taxas, fi. Compra 40% do que você ganha. E o aluguel, né, cara? Eu acho que assim, taxa, eu até. Cara, tudo ok, você tem que pagar imposto, porque invariavelmente o governo às vezes te dá em infraestrutura, né? Mas o aluguel, cara, pra mim é uma coisa que. Cara, o aluguel, olha. Vou Fica até cabelo branco. O aluguel da casa que eu pago aqui é 1.700 euros por mês, mano. Eu pago 1.800 em 3 quartos. Quando eu falo pra minha mãe, eu falo, você tá maluco. Exatamente. Você fala, quando eu falo, os amigos, a lágrima até cai dos moleques, né? Fala, você é louco, meu. E ainda converte, né? Tem um amigo do Brasil, ele converte ainda. Ele fala, você tá marcando 8 mil, Tá bom, numa mansão que tem sauna, Mas não cara. Piscina aquecida, coberta, né? Caramba, meu, empregado. O apartamento que eu tô tá assim de não virar um calabouço, né, cara? Ele é bom, mas não é tão bom assim. O aluguel aqui, nossa, inflacionou muito e mesmo com a pandemia não abaixou. Não abaixou. Só aumentou, inclusive, aluguel e compra de casa, né? Sim. Exatamente. Mas isso é pra galera ficar prudente mesmo, ver, faz isso que o Victor falou mesmo, pergunta mesmo, entra nos grupos de Facebook e tal, porque é complicado, meu. Você vê, você acha que o seu salário depois é um salário exuberante, né? Mas aí você vê depois das taxas e de tudo que você tem que pagar aqui, é complicado. Eu acho que assim, o recado que tem que dar e o que eu tento fazer cada vez mais qualquer pessoa que vem, se aproxima de mim, fala assim, porque eu já vi, né? É uma das sacanagens até que acontece. E aí no mundo TI tem que ser mais importante. Cara, talvez, por exemplo, você e Pedro e Léo, vocês se comuniquem muito bem, mas eu já vi dentro da empresa que eu trabalhava antes, 2 pessoas na mesma posição, mesmo nível de sênior, praticamente contratados junto, e a diferença ser de 10, 15 mil euros de diferença de um para o outro, e um não falava com o outro, e o outro achando que estava ganhando super pouco, não falava nada, mas ok, eu tô na Europa, e o outro ganhando já um salário que dava para ficar tranquilo, por assim dizer, e o outro sofrendo, entendeu? Então é importante que, cara, se você já tá aqui na Irlanda, que, cara, comunica, velho. Se você acredita no cara,
o salário de TI, o salário da mesma empresa, as pessoas que estão ali do lado, tem que se deixar de ser um tabu, porque só assim a gente consegue progredir dentro do TI. E mais importante, mano, se for no grupo do Facebook da vida, se achar a galera e perguntar para um, dois, três, não tá achando, velho, sei lá, procura eu aí no LinkedIn, Victor. Me fala aí quanto que é um salário para vir para cá. Eu vou falar para você. Ah, quem que você vai vir? Eu vou vir sozinho? Tá bom. Com esse dá para vir sozinho. Não, eu vou vir com a minha família. Então tem que pedir um pouquinho a mais. Sei. E a galera, tipo, não fala, né? Porque, Não tipo, tem aquela fala. crença, tipo, meu dinheiro, o dinheiro vai me definir. Meu dinheiro não te define a pessoa que você é, tá É, ligado? O ser humano que você é. A galera fala assim, não vou falar, e, tipo assim, é por isso que a galera não pergunta também, né? Porque você tem é. esse tabu. Mas perguntando, igual o Victor falou, tipo, meu, você sabe, né? Tipo assim, onde pedir, onde você Uhum. tá, se tá justo ou não. Você tem que ter uma métrica ali pra saber, né? Então é muito interessante. Então a Eu tenho galera um que bloco tá de notas junto, né? aqui que tá assim, o salário que eu vim e vários pequenos custinhos que você tem aqui, certo? Tipo assim, você vai pagar de celular tanto isso, compras na Uhum. semana isso, assim. Aí toda vez que alguém de alguma coisa que eu participo, como é que é, velho? Eu tô louco pra ir. Eu copio e colo, falei assim, cara, é esse seu custo, pensa bem aí. Você vir sem salário, é isso que você vai sobrar, mas só vai sobrar 500 euros no mês? É, só 500 euros. Pode não parecer nada, mas 500 euros você pega você e a sua esposinha, vocês vão lá um final de semana lá para Amsterdã, para algum lugar, se diverte, vai e volta, e ainda sobra um quinheirinha por mês ainda. Sim. Assim, Sim. mas saiba na realidade que também não vai sobrar um rio de dinheiro que você vai mandar para o Brasil comprar uma mansão também. Pois É, é. exatamente. E como que a galera pode te achar nas redes sociais, Victor? Cara, eu tô no LinkedIn, acho que você consegue compartilhar lá, mas se procurar pelo meu nome, Victor Rodrigues, você vai me A achar gente vai lá. deixar nos Tá. E comentários aí. no Twitter também, tô sempre ativo também no Twitter, e aí você pode colocar lá também nos comentários o Twitter aqui. Não, Tá beleza, bom? então. E pra galera aí que não segue a gente ainda no nosso Spotify, a gente tá no Spotify e no Facebook como Conta Mais Podcast. No Instagram a gente tá como Conta Mais Podcast Underline. E no Instagram aqui, no YouTube, desculpa, aquele papo padrão, não esquece de seguir a gente, compartilhar. Obrigado aí pela gente conseguiu bater a nossa meta aí de 100 inscritos. Obrigado aí pela galera que sempre acompanha a gente. E muito obrigado, Vitor, pelo papo. Muito boa a sua história. Muito bom ouvir que tem outras formas de poder vir para a Europa, para a Irlanda, sem ser Uhum. estudando inglês, né? Muito obrigado aí. E mais uma, né, Léo? É, mais uma, só história incrível, né? Galera que passa aqui só agrega valor para as pessoas que estão ouvindo, né? Tem esse sonho de vir para cá. Então, mais uma história aí do Vitor que compartilhou, aceitou esse convite e com certeza vai ajudar muitas pessoas, né? Então, muito bom mesmo, incrível, mais uma. Mais uma. Obrigado, pessoal. Valeu pela conversa aí, e sempre que quiserem, tô aí disponível pra gente conversar de novo. Exatamente. Show. Então, Obrigadão, galera. Tamo junto. Até mais. até mais. Abraço.